E aí, gente, Lucas Pedra passando por aqui só para dizer muito obrigado para você que está acompanhando mais esse episódio de Pega o Rec, podcast voltado para entrevistas e conteúdos individuais com pessoas de alta performance. Além disso, aqui você vai encontrar hábitos, dicas, rotinas e mentalidades, além de ferramentas que envolvem motivação e disciplina para aumentar a sua produtividade. Então, se você quer aprender com quem está fazendo de verdade, é só dar o play e pegar o rec. E no episódio de hoje, galera, contamos com a presença de Emiliano Solis. O Emiliano ele é um nômade digital e criador de conteúdo digital. Então ele ensina você tanto a viajar mais barato, através de viagens pelo mundo, e também como você pode monetizar suas redes sociais, ou seja, ganhar dinheiro pelo seu Instagram, Facebook, YouTube, whatever. Então ele contou nesse episódio mais especificamente um pouco da sua experiência e algumas curiosidades de alguns países que ele visitou. Fica comigo nesse episódio, tá muito legal, dá o play e pega o rec. Fala galera, Lucas Pedra na área e bem-vindos a mais um episódio de Pega o Rec. Hoje eu tô aqui com Emiliano, nômade digital. Obrigado, cara, pela presença no episódio de hoje, muito bom te ter aqui. Pra quem não conhece o Emiliano, ele é nômade digital e criador de conteúdo, tá? Então, se você gosta dessa área de criar conteúdo, de nomadismo digital e todo esse mundo da internet, você não pode perder o episódio de hoje, tá? E para começar o episódio de hoje, Emiliano, já vamos de perguntas, já vamos... queria que você se apresentasse um pouquinho também, né? Depois, mas com calma. Mas antes de começar o episódio de hoje, a gente estava batendo um papo aqui e o Emiliano me disse que é formado em Direito, é advogado, né? Exato. E, cara, conta pra mim como é que foi essa história, a transição de ser um cara formado, um advogado, um cara que já tinha, né, já estava no mercado, e do nada você virar criador de conteúdo, nômade digital. Você queria ser influencer? Conta um pouco da sua história aí pra conhecer um pouco também. Beleza. Primeiro, Lucas, um prazer imenso participar aí, fazer parte desse time aí que tá de entrevistados do Pega o Rec, tá? Espero contribuir com a galera, com quem tá assistindo e dar bons insights e bons hacks para vocês aplicarem também na vida de vocês. Então, Lucas, como tu falou, cara, eu sou por formação, eu sou advogado, tá? Eu advoguei por 3 anos e hoje em dia eu sou criador de conteúdo, nômade digital, já dei a volta ao mundo e, cara, como é que uma coisa conecta com a outra, né? Tem um pouquinho da minha história aí, então deixa eu tentar ser breve na hora de contar isso aí, que muitas vezes eu me alongo aí contando isso. Mas a galera vai gostar, cara. A história é muito boa. Então vamos lá. Cara, como eu falei, por formação eu sou advogado, né? E eu advoguei por 3 anos, só que na advocacia demora muito tempo pra gente engrenar, né? Ter uma carreira de sucesso, apesar de eu trabalhar num escritório renomado aqui de Porto Alegre, de direito penal. Eu sou pós-graduado em direito penal e processo penal. Então, eu trabalhava com crimes financeiros, né? Crimes financeiros empresariais. Apesar de eu estar num escritório super renomado e ter um futuro próspero na advocacia, eu sabia que era uma coisa de longo prazo. E eu sou um cara eu sou ambicioso pra caralho, né? Então, eu pensei assim, caramba, eu não quero esperar aí 10 anos advogando para eu ter um nome de sucesso, criar uma fama, né? E poder ganhar muito dinheiro na advocacia como eu queria ganhar. Então na época em que eu era advogado, eu advoguei por 3 anos, nessa época eu tinha uma produtora de eventos, tá? Simultaneamente com a advocacia, eu administrava uma produtora de eventos junto com os meus amigos de infância lá do interior, que eu moro em Porto Alegre, né? Mas a minha família é de Itaqui, eu nasci e me criei lá, na fronteira oeste, a fronteira com a Argentina ali. E na época eu tinha lá uma produtora de eventos, com os meus amigos do interior, a gente organizava umas festas lá nos feriadões, não era sempre que tinha, mas a gente organizava as festas, e eu comecei a ver que eu não precisava da advocacia, daquilo que eu tinha estudado, né, me dedicado faculdade, pós-graduação, anos, no total eu dediquei 8 anos da minha vida à advocacia. E eu vi que eu conseguia ganhar dinheiro com uma coisa diferente daquela que eu tinha estudado. E que eu era bom naquilo também. No caso era a produção de... Na produção de eventos. E eu, caramba, peraí. Tem uma coisa que é mais legal
do que ser advogado. É mais divertido. E eu vejo aí que os nossos, como a gente atendia empresas, né? Empresários que estavam com problemas com a lei e tal, eu via que os nossos clientes eles eram muito qualificados, eram de um ticket muito alto, tá? Então eles eram muito ricos. E eu via, caramba, esses caras são ricos pra caralho. Quero ser isso aí também. Então eu decidi, não, quer saber? Eu vou abandonar essa história de advocacia e vou ser empresário. E com isso eu tomei uma decisão que na época foi muito corajosa pra mim. Eu tive que fazer terapia pra conseguir, pra ter coragem de abandonar a advocacia. Porque eu tava já num escritório, como eu falei, com um nome forte. Todos os meus amigos de faculdade, todo o meu networking, todo mundo sabia que eu era advogado, que eu era criminalista. E todo mundo me via, tinha uma visão minha como um cara super já achado, assim, né? Não, super encaminhado, não. Pensava em advocacia criminal entre os meus colegas de faculdade, mas todo mundo lembrava de mim, ou me indicava o cliente, ou me ligava pra tirar uma dúvida e tudo mais. E o fato de eu abandonar a advocacia foi uma parada que me exigiu muita coragem. Mas eu abandonei a advocacia, fiz um MBA em gestão empresarial, só que ao invés de abrir uma empresa, eu acabei caindo no mercado imobiliário, porque é o que muita gente faz quando quer ganhar dinheiro rápido, né? Sim, tu faz uma forte, né, cara? tu faz uma venda, tu pode ganhar uma bolada. Então eu acabei caindo de paraquedas no mercado imobiliário e tive uma rápida ascensão aí. Em poucos anos de mercado imobiliário, eu já estava numa posição muito privilegiada. Eu comecei como corretor, trabalhei depois como gestor comercial de uma startup do mercado imobiliário. E depois eu fui para gerente comercial, gestor do departamento comercial de uma das maiores construtoras do Rio Grande do Sul, que era onde eu estava até 2018. Né? E, 2 anos só atrás. 2 anos atrás. Mudou completamente a minha vida para hoje. A gente tá gravando o episódio de 2020, tá? Quem estiver vendo aí, assistindo mais tarde. Mas, então até 2018 eu tinha aquela vida corporativa, tá? Totalmente quadrado, andava de terno e gravata, de blazer, calça social, camisa pra dentro, aquela coisa. Só que o seguinte, eu tava numa posição financeira, na época, muito privilegiada. Sim. Eu tava ganhando super bem. Andava de carrão, tinha minha Mercedes e tudo mais. Só que eu vivia num nível de estresse, Lucas, absurdo. Velho, absurdo. E lá pelas tantas eu comecei a olhar os meus superiores, cara. Eu via os caras, tipo, os diretores da empresa, o presidente, e eu comecei a ver eles e poxa, se eu continuar nessa pegada, eu vou ser que nem esses caras. E como é que eles eram? Eles aparentavam ter mais idade do que tinham, ou seja, estavam velhos, gordos, com saúde toda errada, família desestruturada. E eu pensei assim, cara, eu não quero ser esse pai, ser esse avô, né, que teve essa história de trabalhar o tempo inteiro e não aproveitar a vida, não fazer as coisas que teve vontade, não viver ao máximo, tá ligado? E eu me lembro que na época, um pensamento que me veio à mente, assim, uma imagem que me veio à mente, era o seguinte, eu me imaginei mais velho aí, tipo, com uns 80 anos, já com os meus netos, e eu pensei assim, caramba, eu quero ser o vô que os netos gostam de estar na volta, assim, de eu poder contar histórias, né, aquele vô divertido, que é aventureiro e coisa e tal. Daí que eu decidi, cara, quer saber? Eu vou abandonar essa vida e eu tinha pedi pra sair da empresa, né, e eu prometo que eu vou chegar eu falei que eu me alongava nessa história, tá? É importante pra galera entender que não foi do nada, teve de onde surgiu. Exatamente, prometo que eu vou chegar na criação de conteúdo, galera, segura aí, tá? Né? E daí uma colega minha de trabalho, eu avisei que eu estava saindo da empresa e tudo mais, e uma colega minha de trabalho, por quê? Porque eu ia sair da empresa e eu pensei em dar consultoria, como eu era bom em vendas, eu já sabia que a internet era o futuro, eu já vinha estudando o mercado digital um pouco assim, mas eu não sabia direito o que eu ia fazer. Eu sabia que eu precisava sair, porque eu precisava de tempo para estruturar o que ia ser o meu futuro.
Mas não sabia ainda que não era sabia conteúdo. o que direito que eu ia fazer, tá? Não pensava em criação de conteúdo, não pensei em ser influenciador digital. Nem passou pela cabeça. Não passou pela minha cabeça, Que não, de loucura. maneira nenhuma. Mas uma colega minha de trabalho, na época, depois de eu avisar que ela estava saindo da empresa, ela falou pra mim o seguinte: poxa, Emiliano, tu é jovem, tu é solteiro, tu não tem filhos, tu não tem nem cachorro, e agora tu não tem nem emprego, tu tá com dinheiro. Por que tu não... Porque eu tava com dinheiro, porque eu ganhava super bem, então tinha minhas reservas financeiras. E ela falou assim: Emiliano, vai viajar. E daí ela fez uma brincadeira. Assim, vai viajar, porque não vai dar, volta ao mundo. E aí? E, cara, quando ela falou isso, porque não vai dar a volta ao mundo, parece que apertou um botãozinho na minha cabeça ali. Naquele dia eu não consegui fazer mais nada no trabalho, se não pesquisar quem é que já tinha dado a volta ao mundo, quanto custava fazer uma volta ao mundo, quanto tempo preciso, e se eu ia conseguir ou não. E eu vi que eu podia. Bom, e daí começa toda a minha história como criador de conteúdo, depois desse dia eu decidi fazer uma viagem de volta ao mundo. Daí eu coloquei uma mochila nas costas, só de 10 quilos, né? E só podia 10 quilos porque é como a gente consegue viajar mais barato, para não ter que pagar excesso de bagagem, não ter que comprar bagagem extra, que eu consigo usar como carry-on, né? Com bagagem de cabine, né? A mochila. Coloquei a mochila nas costas, cara, e no segundo semestre de 2018, foi uma decisão super rápida que eu fiz. Eu falei que ia sair da empresa e 2 meses depois eu tava começando a minha viagem de volta ao mundo. E daí eu me joguei sozinho numa experiência onde eu fui para os 5 continentes do mundo e visitei 40 países. E daí começou a minha história como criador de conteúdo. Foi no meio do barco, foi uma coisa que aconteceu. Tipo assim, eu não sabia o que ia acontecer comigo. Eu não sabia o que ia acontecer durante essa viagem. Eu só sabia que, beleza, tô tendo uma experiência diferenciada. Eu vou ter uma experiência diferenciada de fazer uma viagem de volta ao mundo, né? Eu não sabia o que ia acontecer. Eu sabia que quanto mais pessoas soubessem que eu tava tendo aquela experiência, mais portas iam se abrir. Então eu pensei assim, caramba, a gente tá vivendo aqui no mundo digital. Eu preciso compartilhar essa experiência com o máximo de pessoas possíveis. Eu não sei o que vai acontecer, mas quanto mais pessoas souberem, portas vão se abrir para mim no futuro. Eu nunca pensei em ser influenciador digital, não conhecia os termos, criador de conteúdo e tudo mais, mas eu comecei a compartilhar a minha jornada, a minha viagem de volta ao mundo, que foi em segundo semestre de 2018, e assim eu iniciei a minha jornada de criação de conteúdo e tal, e tô até hoje agora nessa. Já teve vários... andei por outros caminhos dentro da criação de conteúdo, não só na viagem, mas é uma coisa muito, muito legal. Muito bom, tu sabe, tu tá nessa também, sim, criando conteúdo aí, a gente tá gravando esse podcast pra vocês, e é uma coisa sensacional fazer isso. É muito gratificante. Cara, que legal. Baita história, né? Com certeza foi um ato de coragem também. Todo mundo me chamou de louco, de doente. Sim, não só por fazer uma viagem de volta ao mundo sozinho, né, mas também por abandonar a posição que eu tinha na construtora, a questão financeira e tudo mais. Mas com certeza foi um ato de coragem. Mas eu acho que o maior ato de coragem foi antes, quando eu abandonei 8 anos dedicado à advocacia. Né, faculdade, diploma, pós-graduação. Meus pais enlouqueceram quando eu quis abandonar a advocacia, tá ligado? Imagina, você largou tudo que... É que assim, os nossos pais, eles querem nos proteger, né? Mas às vezes a proteção não é o que a gente precisa das asas pra voar, né, cara? Exatamente. Muito top. Galera, vocês não seguem o Emiliano aí, deixa teu arroba aí, Emiliano, já pra eles darem uma olhada no teu Instagram. Já segue lá então, galera. É @emiliano.soles. Meu nome é Emiliano Solés, mas a gente não tem acento, então é emiliano.soles. Um pouquinho aqui, Emiliano. Mais uma vez, muito obrigado, tá, pela presença. Falou um pouquinho da onde surgiu essa ideia de nomadismo e criação digital. E agora é uma surpresa para mim também, porque eu achava que tu tinha esse plano na cabeça estruturado quando tu largou a advocacia. E não, foi um negócio que surgiu ao natural, né? Cara, para quem quer entrar no mundo, não só no nomadismo, né, mas de criação de conteúdo, por onde começar, na verdade, primeiramente, no nomadismo, né? Essa questão de lifestyle, de viagem, que eu acho sensacional quem tem coragem de fazer o que você fez, irmão, na moral mesmo. Primeiro, acho que só explicar um conceito pra galera que não sei se todo mundo tá
tá habituado com o conceito de nomadismo digital, tá? O que acontece? O nômade digital é aquele que vive viajando e trabalha enquanto viaja. É a pessoa que, aquele que não tem residência fixa, né? E trabalha online, trabalha de qualquer lugar do mundo, tá? Esse é o nômade digital. Existe também, quando eu fiz a minha viagem de volta ao mundo, não foi uma experiência de nomadismo digital. Foi simplesmente era a minha viagem de volta ao mundo, como um viajante, como um mochileiro, tá? Era mais um mochilão mesmo. Era um mochilão, total. Era um mochilão, foi um mochilão. E então, cara, como começar? Para ter uma experiência dessas de viagem, de mochilão, uma viagem longa, ou tu diz como começar no nomadismo digital em ganhar dinheiro pela internet? Cara, eu acho que faz mais sentido pra galera trazer a experiência que tu trouxe. Então, a pergunta mais precisa seria por onde começar para quem quer, por exemplo, fazer uma viagem de volta ao mundo. Pode crer. Que daí depois acaba o nomadismo, acho que acabou vindo junto, depois tu vai contar essa história. Isso, é verdade. Nomadismo é uma coisa um pouco mais recente na minha vida, né? Mas eu comecei criando conteúdo como um viajante, né? E, cara, por onde começar? Quando a gente vai fazer uma viagem de volta ao mundo, como eu fiz, é tanta coisa pra organizar que a gente fica parecendo uma mosca tonta, não sabe nem pra que lado olhar. E, cara, o que eu fiz, que deu muito certo pra mim, foi eu ter assumido compromisso. Quando que até é um gatilho mental, tu conhece os gatilhos mentais aí, então tu sabe, eu usei uma técnica de vendas, um gatilho mental, eu trabalhava com vendas já, então estava já habituado com isso. Gatilho mental o dia inteiro, né? Então eu utilizei um gatilho mental comigo mesmo. Por quê? Qual foi o gatilho? Foi de compromisso e coerência. Quando a gente assume um compromisso, galera, a gente tende a ser coerente com as nossas ações tendem a ser coerentes com o compromisso assumido. Só que é o seguinte, não é qualquer compromisso. Sabe, resolução de ano novo, né? Aquela promessa de segunda-feira. Mas ninguém vê e aí do outro dia tu já não tá fazendo já. Porque segunda-feira eu entro eu volto pra academia. Essa da segunda-feira todo mundo já fez isso. Eu aconselho você a parar de fazer isso. Começa amanhã, não importa se amanhã é segunda ou domingo. Sabe o que eu tenho que fazer? Então faz que nem eu fiz na hora de fazer a viagem de volta ao mundo. Se tu quer começar a segunda-feira na academia, faz que nem eu fiz. Eu fui lá, quando eu decidi fazer a viagem de volta ao mundo, eu peguei meu celular, gravei um stories e falei, aí, daqui a 2 meses eu tô indo fazer uma viagem de volta ao mundo, sem ter nada planejado. Então quando eu assumi o compromisso, quando tu quer começar, assume um compromisso. Assume um compromisso de fazer a parada acontecer. E foge de todos os conselhos, os clichês que eu já vi sobre viagem esse, né? Tipo, vai lá fazer o passaporte. Cara, todo mundo sabe que tem que fazer o passaporte, né? Eu acho que esse hack aí, primeiro hack do Pega o Hack, tá? Compromisso e coerência, anota isso aí. É isso aí. Porque assim, é tanta coisa que tu tem pra organizar numa experiência como essa, né? E que tu pode começar por vários lados, né? E também é muito fácil de tu desistir. Porque é uma coisa que envolve muitas questões. Paradoxo da escolha, né? Quanto mais escolhas a gente tem muitas escolhas, mais né? Difícil fica. Exatamente. Então, quando tu assume um compromisso, e principalmente se esse compromisso for público, né? Tu vai sentir a pressão inconsciente de fazer a parada acontecer, né? E foi isso que eu fiz comigo mesmo, porque eu sabia que se eu não assumisse um compromisso, eu poderia mudar de ideia, iam surgir oportunidades de emprego, oportunidades de trabalho, de sociedade, tudo mais na minha vida, e que talvez eu não fizesse a viagem de volta ao mundo. E eu sabia que a pessoa eu nunca ia me arrepender de ter uma experiência como essa, tá ligado? Por mais errado que desse. Por mais errado que desse. Por quê? Porque essa vai ser a experiência que eu vou contar pros meus netos depois da roda, tá ligado? E faz sentido com totalmente. Então, lifestyle, né? Eu sabia que eu não ia me arrepender de uma parada como essa. Então, primeira coisa pra vocês fazerem, por onde começar, cara, assume um compromisso contigo e com quem te conhece, com quem vai fazer parte disso, ou com o mundo, publicamente. Assume um compromisso público. Se tu quer fazer uma coisa que vai mudar a tua vida, fala pra todo mundo. Cara, eu vou fazer isso vai mudar a minha vida. E vai lá e tu faz, porque tu vai ter a pressão pública, né? Pra ser coerente, para suas atitudes serem coerentes com o compromisso que tu assumiu fazer. Se não,
tu é um mentiroso, tu é um cagarão, tá ligado? Né? Pô, não, e é um empurrão, né, cara? É um empurrão interno, assim, E aí eu acho que veio muito da tua área também, olha só como tudo ajuda, né? Veio da área das vendas lá, que tu sabia desse gatilho, e, cara, eu vou usar o feitiço contra o feiticeiro, Contra o feiticeiro, exatamente. Isso. Era coisa que a gente usava com os clientes, né? Pra vender legal. mais, pra assumir compromisso, com certeza. Legal. Outra pergunta, mas assim, agora hacks mais práticos, né? Primeiro foi o compromisso, certo? Depois que tu assumiu o compromisso e tal, tá, beleza, cara, agora eu assumi um compromisso, agora eu vou ter que ir lá e vou ter que executar, né? O segundo hack, digamos assim, por onde começar depois de assumir compromisso, né? Que tu relembra assim que tu fez, né? Cara, tirando o passaporte, tá? Passaporte é muito óbvio, tá? Cara, sendo bem sincero, na época, eu não tinha experiência em viagem pra organizar uma viagem dessa magnitude. Sim, que tu já planejou, vou dar a volta ao mundo mesmo. Eu não planejei, eu decidi, vou dar a volta ao mundo, mas eu tinha zero planejamento. Entendi. Então, o meu planejamento começou mesmo quando eu busquei ajuda especializada. Legal. Tá? Legal, eu cheguei e fiz uma consultoria com um cara que já tinha viajado no mundo todo, conhece mais de 100 países. Então eu fui lá, paguei uma espécie de mentoria, paguei uma consultoria com ele, né? Eu paguei R$300 para conversar, né? Ir no escritório dele, que ele é dono de uma agência, né? Mas eu paguei uma grana para conversar com ele e através dessa conversa foi que eu consegui estruturar, né, uma linha da minha viagem, né, mais ou menos qual seria um roteiro, assim, e esse cara, ele tinha o Beto Conte, se o Beto tá me vendo aí, né, obrigado, Beto, pela ajuda que tu me deu na época, e através disso, né, com uma pessoa mais experiente, isso aí eu consegui, né, enxergar um caminho a ser seguido, né, ok, beleza, qual é o próximo passo agora, o que eu preciso fazer, qual vai ser o meu roteiro de viagem e tudo mais. Eu busquei ajuda especializada, né? Então, para ter uma experiência como essa, né? Planejar tudo sozinho é muito difícil. Então, é uma boa... Fica um outro hack aí, tá? Aprende com quem já fez. Não, e total, né, cara? E assim, é aquela coisa de atalho, né? Eu acredito, que nem um livro. O que é um livro? O livro é um cara que viveu 500 vezes, às vezes mais que tu, teve muita mais experiência, ele coloca aquilo ali de forma resumida e aí tu paga pra ter aquela experiência daquele cara. Então, cara, 2 hacks sensacionais que o Adriano deixou aqui, que podem ajudar muito você que quer entrar nessa viagem aí, de criar conteúdo e dar uma volta ao mundo, certo? Vamos falar um pouquinho da experiência em si específica, eu queria fazer algumas perguntas, tá, cara? Como todo mundo que vai começar algo novo, você deve ter passado alguns perrengues. E o pior, né? Perrengues de amador, né? Aquele perrengue que o cara que é nômade digital ou já deu a volta ao mundo vai olhar pra você, cara, não acredito que você fez isso, velho. Acontece. Cara, me conta aí uma história pra galera aí, pra eles saberem também. Até agora a gente falou do que deu certo, né? A viagem e tal, se encontrar depois de mais de 8 anos de advocacia. Mas agora eu quero saber as coisas que deram errado na sua viagem, os perrengues aí que você tem pra contar pra galera. Bom, Lucas, primeiro deu muita coisa errada, tá? Não foi uma só. Não foi só uma, deu muita coisa errada. Mas, cara, eu acho que uma das... Se a tua pergunta olha, o perrengue de amador, aquela vacilada de amadorismo mesmo, eu acho que a principal delas foi a forma como eu lidei com o dinheiro nessa viagem de volta ao mundo, que depois, né, como a gente está comentando aqui, né, hoje em dia eu sou um nômade digital, crio conteúdo de viagem, conteúdo sobre monetização online, sobre ganhar dinheiro pela internet, viver viajando e tal, mas nessa minha primeira experiência que me abriu, eu comecei a viajar, que foi a viagem de volta ao mundo, eu cometi um erro que hoje eu considero um dos maiores, foi a forma como eu lidava com o meu dinheiro. Eu não sabia as melhores estratégias, qual era o melhor cartão para levar, qual era como fazer o câmbio da maneira correta e tudo mais. Hoje em dia eu já sou especialista nisso, então eu acho que o pior vacilo de amador foi eu ter utilizado aqueles cartões multimoeda que as agências de viagem tentam te vender, porque é a forma mais cara, né, de viajar e de usar o dinheiro no exterior. São aqueles cartões multimoeda, ou cartão de crédito também, mas o cartão multimoeda é um pouquinho mais caro, né? Mas hoje em dia já tem várias ferramentas outras aí para tu utilizar, tu pode abrir uma
conta internacional, tu pode ter uma conta em dólar, ao invés de tu fazer câmbio com dólar turismo, tu vai fazer o câmbio comercial. Cara, tem muita coisa aí que só na forma como tu lida com o dinheiro, tu já economiza aí 10% tu vai ter as mesmas experiências, tu vai gastar as mesmas coisas, mas vai ser 10% mais barato, simplesmente porque tu vai utilizar uma outra forma de pagar ou de administrar o teu dinheiro. Agora eu quero saber mais dos países, né? Uma pergunta que eu acho que todas as pessoas que estão vendo isso, mas e aí quando acalma? A gente vai falar dos países agora, tá? Os top 3 países que tu visitou, né? Foram tu disse ali no começo, mais de 40 países, né, que tu visitou, né? Na viagem de volta ao mundo eu fui para 40 países e hoje, no geral, eu conheço quase 60, eu conheço hoje 58 países. Pô, louco, é muito país, né, no cara? total. Conhece mais países que muitas pessoas têm de idade, isso é muito louco, né? Mas enfim, cara, top 3 países aí, e aí eu queria um país para morar, um país para fazer festa e um outro país assim que foi um choque ali, não um choque, né, mas que a cultura foi muito diferente daquilo que tu esperava, né, das crenças populares. Eu acho que é uma baita pergunta essa. Beleza. Cara, porque se a tua pergunta fosse, me diz qual foi os países que tu mais gostou, é muito difícil de responder, porque, cara, cada um tem as suas particularidades, né, e a gente gosta de uma coisa de um, de outra coisa de outro. Mas, vamos lá. Um país pra morar? Isso, pra morar. Cara, pra morar, se eu fosse escolher hoje me estabelecer em alguma cidade... Posso falar 3? Pode, vai. Tá Vou fazer um top cara. 3 pra morar, top tá? 3 dos top 3. Pode, top 3 dos top 3, tá? Então, cara, pra morar, Budapeste, na Hungria, cidade do caralho, pro padrão de Europa, ela é relativamente barata, é mais barata do que a Europa ocidental, a França, Alemanha, Itália, coisa e tal. E também tem uma vida muito, muito boa, tem uma vida noturna legal, a cidade é linda, é segura. Então, cara, Budapeste na Hungria seria com certeza um dos lugares que eu moraria. Outro lugar que eu moraria também, eu morei por 2 meses, foi em Kiev, na Ucrânia. Do caralho também, super barato, é mais barato que no Brasil, só que com qualidade de Europa, as paradas. E, cara, com segurança, com qualidade de Europa. Pouca gente viaja pra Ucrânia, né, isso é uma verdade. E, cara, é um baita país, é super, super legal. Então, gostei muito dos 2 meses que eu morei lá. Com certeza, iria de novo, quero ir de novo. Talvez passar mais um tempo lá também e tudo mais. E um lugar que eu visitei também e quero passar mais tempo, quero morar alguns meses, quem sabe 1 ano, não sei, até estava no meu planejamento antes dessa pandemia. Sim. Eu ir morar alguns meses lá, em Bali, na Indonésia. É um lugar tá? lindo, né? É do caralho, é a meca dos nômades digitais, a galera que... Lá tu deve encontrar um por esquina, né? Exatamente, não, os coworkings lá são excelentes lugares para networking, da galera que é nômade, que ganha dinheiro pela internet e tudo mais. É literalmente a meca dos nômades. Legal. E desses 3 aí? Eu te respondi tudo já? Pra morar sim. Pra morar sim, tá. Agora eu queria saber, cara, dos pra fazer festa, porque eu acredito assim, a galera que tem essa trip de fazer viagem, tem a questão cultural e tal, que não tem como não agregar, né? Você vai debater com várias culturas. Mas tem a questão da farra, né, cara? Aproveitar a vida e tal. Fazer festa que vou me enlouquecer, eu vou beber. Uns lugares, cara, pra fazer festa que você olhou assim, mano, que lugar é esse? Cara, entendeu? eu acho que eu tenho certeza. O lugar que eu mais fiz festa foi, sem dúvida nenhuma, Tailândia. Tailândia é irado, né? Aquele país, ele respira diversão, né? Quando a gente pensa na Tailândia, quando a gente pensa em Koh Phi Phi, né? A gente pensa, nossa, uma ilha paradisíaca e tal. Só que, na real, é isso. Só que a ilha de Koh Phi Phi, ela é festa, é bebedeiro o dia todo. Então é um baita destino aí pra curtir a vida. Com certeza a Koh Phi Phi na Tailândia vale a pena pra caralho. E a vibe é diferenciada, né? Não, muito, é demais. Eu me diverti muito lá. Que legal.
E, cara, tu tinha me perguntado sobre choque. Um choque cultural, um país mais incomum, assim, né? Que, assim, que quebrou, na verdade, crenças, né? Até antes do podcast, vou trazer um fato aqui interessante. Deixa eu me ajeitar aqui. Até antes do podcast, a gente estava falando sobre a questão do Oriente, né? Que tu chegou a comentar comigo sobre o Oriente Médio, né? E eu tenho a impressão que as pessoas, e você também que está assistindo esse episódio, vai escutar isso, talvez vai se identificar ou não, né? Uhum. Cara, preconceito com o Oriente, você falou que tem... Oriente Médio, né? Você falou que nada a ver, que foi um choque com questões de crenças, assim, né? Que as pessoas têm, né? Sobre o Oriente Médio. Eu não sabia, eu fui visitar alguns países do Oriente Médio. Eu fui pra Jordânia, Israel, Emirados Árabes e também Egito. Faz parte do Oriente Médio, na África, mas ali faz parte do Oriente Médio. E quero muito voltar para lá para explorar outros países daquela região, porque realmente são lugares sensacionais, onde realmente, infelizmente, tem tem esse preconceito, né? Tem a ver com a religião, com o que a gente vê na mídia, os ruídos da mídia, né? Exatamente, sobre islamismo e coisa do tipo, né? Realmente foi uma surpresa muito agradável conhecer o Oriente Médio, um pouco do Oriente Médio, e eu me senti super bem lá, super bem recebido, as pessoas muito educadas, simpáticas, solícitas, querendo ajudar e tudo mais. Cara, a Jordânia, onde tem Petra, por exemplo, uma das maravilhas do mundo, cara, é um país irado, é muito, muito legal de ir, é relativamente barato, as pessoas são muito queridas, tem coisas muito, muito bonitas, então, cara, vale muito a pena ir. Esse foi uma das coisas que me chocou, porque eu não sabia muito o que esperar, né, e tive uma surpresa muito positiva, né. Acho que alguns dos que mais me chocaram, assim, também, né, foi a Índia, né, eu já sabia um pouco do que esperar da Índia, né? Mas, cara, ir pro centrão lá de Nova Delhi, capital da Índia, é uma loucura, cara. Aquilo ali é surreal, é bizarro. Tipo assim, é fio pra tudo que é lado, é um mundaréu de gente, é uma poeira no ar, assim, tu não consegue enxergar o céu de tanto pó que existe. As pessoas estão cozinhando no chão, né? Cara, é doideira. Um outro país que eu me surpreendi muito, que eu me diverti pra caramba e foi legal, é um país, acho que foi o mais incomum que eu visitei, né, foi o Sri Lanka. O Sri Lanka. Cara, Sri Lanka tem praias lindas no Sri Lanka. Sri Lanka é uma ilhazinha, né, que fica ao sul da Índia, né, e, cara, tem praias lindas lá, vale a pena a viagem. Você ficou bom de geografia também, né, com essa viagem, você sabe todos os... com certeza. Hoje o mapa mundi nem precisa, né? Já sei. Né? Tá um pouquinho dos países. Cara, uma questão que eu acho que a galera tem muita dúvida, e também era outra coisa que a gente estava conversando, é que, beleza, você se comunicava basicamente lá em inglês, certo? Isso. Cara, no mundo inglês abre muitas portas e é uma língua universal, é um idioma universal. Mas, beleza, fora a questão do idioma, que é uma questão que é bem tranquila, essa questão do inglês, né? Diferenças culturais e uma dica, assim, que você poderia dar para quem está escutando esse podcast, uma dica para socializar em qualquer lugar do mundo. Porque, querendo ou não, as culturas são diferentes, né, cara? Então, com certeza. Muito, cara, como eu viajei sozinho, muita gente me perguntava, cara, mas tu não te sente sozinho fazendo isso, fazendo uma viagem tão grande assim, tão longa, né? Mas a real é que não. A real é que a gente consegue fazer amigos em qualquer lugar do mundo. Apesar dos idiomas serem diferentes, existe uma linguagem universal, tá? Um sorriso, por exemplo, é universal, tá ligado? Então, cara, tu chega pra uma pessoa e se tu fala de forma educada, se tu sorri, tu chega um ambiente, tu passa uma energia boa pra outra pessoa. Cara, isso aí com certeza já aproxima, já quebra um pouco daquela barreira do idioma, a pessoa já tenta te ajudar, por mais que ela não saiba falar um inglês, alguma coisa assim, ela já tenta te ajudar, tu já puxa o celular, bota no Google Tradutor ali, isso aí é um outro hack aí, ó, vai viajar o mundo, eu não falo outro idioma, foda-se,
tá ligado? Tem um chip de internet, compra um chip internacional, bota o Google Tradutor lá e já era, tu virou poliglota em 1 minuto, tá ligado? Não, e é uma outra coisa pra você parar de dar desculpa se você tá precisando viajar, né? Isso aí, Mas, cara, o que me ajudou muito na minha viagem de volta ao mundo, sozinho e nas outras que eu fiz também, foi o fato de usar hostels. Eu me hospedava em hostels, eu sou um grande entusiasta de hostels, eu acho a vibe surreal, muito irada. Então a gente tá ali com vários outros viajantes que estão também viajando sozinho, então a gente faz amigos, né? A gente tem muito preconceito aqui no Brasil com hostel, com albergue, nossa, vai dormir todo mundo, várias pessoas no mesmo quarto, nossa, não é perigoso, que nada, né? É muito legal, a gente tem atividades em grupo, tem festa, tem tudo, é do caralho, eu recomendo muito viajar utilizando hostels, não só para economizar, mas também para fazer amigos, e a experiência é do caralho. Não, e outra coisa, né, o mindset, né, pô, o cara que tá numa viagem dessa, muitas vezes tem a questão da economia e tal, mas o cara que tá numa viagem dessa, ele tá com o mindset de que, pô, preciso me conectar aqui, né, então, super tranquilo, cara, vocês estão no mesmo mindset. Exatamente, no hostel, parece que todo mundo tá naquela vibe de conhecer pessoas novas, fazer amigos, porque como tem muito viajante solo, pessoas que estão viajando sozinhas, né, aquele ambiente ele é propício para isso e as pessoas já estão mais abertas para aquilo dali. Então é quase que uma parada meio cultural de quem fica em hostels, né? Ajudar o outro, dar uma dica, por exemplo, nossa, qual é o roteiro que tá fazendo? Nossa, eu cheguei aqui no país por tal cidade, eu tô indo para tal, meu roteiro é esse. E daí o cara, não, eu tô fazendo o roteiro ao contrário, ó, o legal é ir ver tal ponto turístico, outra coisa, e aí todo mundo se ajuda. Em hostel é bem isso aí, é uma cultura. E olha que legal, né, cara? Falou sobre a questão de, o cara tá fazendo um roteiro, às vezes contrário ao seu, te dá uma dica, mas às vezes, e aí eu quero que você traga, se aconteceu de, você conheceu o camarada lá, o parceiro lá na viagem, cara, eu tô indo pra tal lugar, eu também, vamos junto. Total, junto. Com certeza, já aconteceu também. E virou parceirão depois, fala até hoje, né? Eu fiz grandes amigos, assim, eu tenho grandes amigos que foram assim, um amigo meu, o Vinícius Capelli, eu conheci ele em Koh Phi Phi, na Tailândia. Depois eu rodei por várias outras ilhas da Tailândia com ele, fui pra Malásia também, pra Kuala Lumpur, né? Eu e o Vini conheci ele, né? lá na Tailândia, né? Depois, em 2019, por exemplo, eu tava na Albânia, né? Tava eu e um maluco do hostel, que tava lá no hostel, e a gente tava dando um rolê pelo centro, caminhando, né? Daí eu vi 2 meninas que eram brasileiras, né? Também andando lá pelo centro da cidade de Durrës, a gente tava numa cidade da costa da Albânia, e puxei assunto com elas, eram brasileiras, a gente começou a conversar. Quando vê, a gente fez viagem juntos depois, viajamos de carro junto para outras cidades e tudo mais. Então são pessoas que tu encontra e depois tu sai aí viajar. Viram amigos de viagem e amigos pra vida também. Legal, né? Não tem como não dar certo. Em brasileiro o cara encontra em qualquer lugar do mundo. Nossa, brasileiro em qualquer lugar do mundo. E aí, gringos também, a gente faz amizades com eles também, viaja junto. Bom, Juliano, cara, beleza, tu viajou todos os países aí que tu falou que tu viajou e tal. Mas tu teve que voltar, hoje a gente tá gravando esse podcast, inclusive estamos no meio de uma pandemia, né, que tu falou que tu estava sozinho na viagem. Como que gente estava de máscara antes, viu, galera? A gente tava de máscara antes. Agora não tem senão o microfone não pega aqui. E o Covid deu negativo já, então tá tranquilo, tá? O retorno, eu acho que, dopamina lá em cima, né, todo dia numa viagem dessa, né, sensação nova, estímulo novo todo dia. Só que, cara, tu fez uma programação de voltar, né? E às vezes acontece que o cara nem volta. Deve ter passado isso pela tua cabeça. Depois tu me fala isso, que isso é uma coisa que eu quero saber. Como que foi voltar, velho, pro Brasil depois de passar tocando foda-se lá nos países que você visitou? Como é que foi a sensação, velho? Cara, daí, vindo mais pro agora, né? Porque eu vivo hoje, né? De criação de conteúdo, a gente, né? Acho que pra eu te responder isso, eu preciso contar um pouquinho como é que foi a minha história como criador de conteúdo, né? Porque, como eu falei antes lá, eu comecei a criar conteúdo porque eu sabia que aquilo ali iria me abrir portas,
tá? E durante a minha viagem, eu conheci muita gente desse mercado de Instagram, de criação de conteúdo de viagem e tudo mais. E eu comecei a levar a parada mais a sério. Eu comecei a crescer uma audiência e tudo mais. E comecei a literalmente levar mais a sério a minha criação de conteúdo, né? Não sabia ainda como que eu ia monetizar isso, o que eu ia fazer, mas eu estava criando aí, né, a minha audiência, beleza? E a minha audiência ela é chave para esse momento de retorno, tá? Por quê? Porque quando eu voltei para o Brasil da minha viagem de volta ao mundo, cara, como tu falou, dopamina lá em cima quando eu tava viajando. Cara, cada dia eu tava fazendo uma parada diferente. Um dia eu tava na Indonésia escalando um vulcão ativo, outro dia eu tava pulando de bungee jump, outro dia eu tava fazendo a maior tirolesa urbana do mundo em Dubai, no meio dos prédios de Dubai, descendo de tirolesa. Outro dia eu tava... falei pulando de bungee jump já? Falou. Então eu tava pulando de paraquedas na Nova Zelândia. Cara... mergulhando com tubarão. Meu. Cada dia uma experiência diferente. E quando eu voltei pro Brasil, velho... deu 2 semanas... comecei a entrar em depressão, tá ligado? Por que eu entrei em depressão? Porque eu não... a minha vida não tinha mais aquele tesão que tinha durante a viagem. E é uma parada muito comum em quem faz viagens grandes assim. Inclusive tem até nome. Se chama síndrome do regresso. Essa depressão pós-viagem longa. E de vez em quando até depois de um feriadão a gente rola uma depressãozinha, né? Aquela segunda meio deprê depois do carnaval. Aquela quarta-feira de cinzas. Você sai aquela coisa, eu gosto de falar contraste de dopamina, né? Você tá com dopamina lá em cima e a dopamina vai lá embaixo. Exatamente. E cara, nesse momento eu tive uma pequena depressão. E eu digo que foi pequena porque, como eu falei antes, a minha audiência teve uma participação muito significativa nesse momento. Eu tava já com uma... Na época eu tinha acho que uns 15 mil seguidores, mais ou menos, no Instagram. E eu tava todo dia compartilhando as minhas viagens e tudo mais. Depois voltei pro Brasil e eu não tinha mais coisas divertidas, coisas legais pra compartilhar. Sim. E aquilo ali tava me deixando frustrado, nem fazia um story, nem nada quase, né? E um dia eu fui me forçar a falar pra câmera e tudo mais, fazer uns stories, e eu vi que eu tava muito triste, que eu não sabia se as pessoas queriam ver a minha vida ainda, queriam saber como é que eu tava, se elas queriam ver o meu dia a dia, que era um dia a dia comum, como o de qualquer uma delas, tá ligado? E nesse momento eu fui criar os stories, eu não conseguia, minha voz embargava porque eu chorava, porque eu tava depressivo, mas eu me forcei a, caramba, quer saber, vou mostrar, eu sempre fui verdadeiro aqui, vou mostrar como eu tô sentindo agora. E eu fiz uma sequência de stories, e no meio desses stories eu chorei, eu falei como é que eu tava me sentindo. E cara, instantaneamente eu tive uma avalanche de mensagens de pessoas que eu nem sabia que me seguiam, que me acompanhavam, ou de que eu era importante para elas, de mensagens positivas, me dando apoio, né, dizendo que que a minha coragem de viajar e tudo mais, a minha alegria e tal, tinha mudado a vida delas, tinha feito muito sentido para elas e tudo mais. Então, eu recebi muitas mensagens. Aquela sequência de stories eu tive mais de 1.500 replies, mais de 1.500 mensagens, respostas, de pessoas me dizendo, Emiliano, continua criando conteúdo. Que louco, tá ligado? E nesse momento... desculpa de interromper. Nesse momento eu decidi, caralho, é verdade, eu tenho que continuar fazendo isso, e é uma coisa que me dá muito tesão de fazer, criar conteúdo, e eu sou apaixonado, é muito legal ver o quanto, às vezes uma mensagem que a gente passa aqui, quem sabe esse podcast aqui, velho, não sei se vai mudar a tua vida ou não, mas a gente está inspirando pessoas e a gente nem sabe, né? E daí, naquele momento eu vi o quanto era importante, o quanto era gratificante criar conteúdo. Mais ainda, né? Eu já sentia isso, mas aquele momento foi muito significativo pra mim. Daí veio mais a conectar aí com o que eu faço hoje, né? Daí eu comecei a monetizar meu conteúdo.
Eu comecei a monetizar e comecei a, de fato, ganhar dinheiro pela internet. Utilizar a atenção que eu tinha das pessoas, né? Para conseguir virar aquilo ali, transformar as minhas experiências em uma fonte de renda. Transformar os meus conhecimentos, as coisas que eu sei, o conhecimento que eu tenho no meu cérebro, né? Eu poder passar para outras pessoas. Porque assim como quando eu decidi viajar, eu fui lá e paguei uma consultoria para uma pessoa que já tinha tido mais experiência do que eu tive experiências que as pessoas não tiveram e gostariam de ter. Então eu comecei a monetizar as minhas experiências, o meu conteúdo, o meu conhecimento. Lancei um curso online, né, que foi o Guia do Mochileiro. São mais de 130 aulas lá que tem no curso. E daí eu comecei a minha jornada mais de criador de conteúdo profissional, tá? E nômade digital também, porque eu passei 4 meses no Brasil só e depois já me mandei, fui pra Europa, daí depois já passei quase 8 meses na Europa, 7 meses e meio, quase 8 meses na Europa depois, e rodando lá pelo leste europeu, por vários lugares. Morei 3 meses na Espanha, depois rodei por todo o leste lá, e já daí nesse segundo momento, monetizando já o meu conteúdo, já levando com uma pegada mais de nômade digital mesmo, e não simplesmente um viajante. Sim, né? Legal. Veio no meio, né, do caminho que nem a gente conversou antes. Exatamente, foi aquele turning point ali que mudou de um viajante convencional, né, para alguém que tá postando fotos no Instagram, né, e fazendo stories, para alguém que leva aquilo ali como uma fonte de renda e como um trabalho, né? Foi aquela virada de chave ali. Que legal. E, cara, eu acho que só prova uma das questões que eu também comprovei quando eu comecei a botar a cara e falar de produtividade, enfim, que transforma vidas. Transforma vidas. E é aquilo que tu me falou antes de a gente gravar. Eu tô contando muitos bastidores aqui, esses bastidores. Que é a questão de, às vezes, as pessoas que tu nem imagina que tu toca com as coisas que tu fala, elas estão ali te acompanhando, mas elas estão quietinhas, e às vezes essas pessoas estão sim sendo tocadas, por mais que você não receba o feedback delas direto, mas sim, o seu conteúdo que você cria, de botar a cara ali, de expor sua verdade, afeta muitas pessoas, e esse eu acho que é um dos pontos principais de gerar conteúdo, e acho que é a missão de todo mundo que gera conteúdo, cara, transformar a vida do cara em algum sentido, né? No seu caso aí, tirar o cara da zona de conforto, de fazer o cara viajar e dar a volta ao mundo e realizar... Buscar seus sonhos, né? Buscar felicidade. Esse tipo de viagem que, ao fim e ao cabo, é uma busca de felicidade, né? Exato. É uma busca de experiências novas, de ser feliz e tudo mais, e que exige, né, uma quebra de paradigma, a gente sair da zona de conforto, combina totalmente com o que tu tá falando. Transformar vidas, né, cara? Exatamente. E agora, nesse período que a gente tá vivendo, né? Pandemia versus nomadismo versus guia do mochileiro versus tudo que tá acontecendo no mundo, né, cara? Porque querendo ou não, a gente tá vivendo um momento, eu acho que único, né? Pra tudo, né? É verdade. Como que tá os projetos? Como que você tá levando essa vida aí de nômade? Porque querendo ou não, dá pra viajar, mas tem um pouco mais de restrição, né? Como é que tá os seus projetos aí pro futuro e nesse momento? Não, nessa pandemia eu tô aqui de quarentena em casa, tá? Desde março que eu não tenho saído praticamente, tudo mais. Agora a gente tá em final de agosto, quase. Mas como é que foi? Eu tava até dezembro eu tava viajando. Eu tava morando na Ucrânia na época. Voltei pro Brasil pras festas de final de ano, pro Natal, Réveillon e tudo mais. E acabou estourando depois essa pandemia. E eu voltei pro Brasil pras festas de final de ano e o meu aniversário é 30 de março. Então o meu planejamento no primeiro momento era ficar até março, final de março, e abril, maio, voltar a viajar, que era a minha ideia de ir morar em Bali por um tempo. Mas veio a pandemia, né, e mudou completamente os planos. E, cara, durante essa pandemia, eu criando conteúdo de viagem, vendendo cursos para as pessoas viajarem sozinhas, cursos para tu fazer um mochilão, cursos para tu economizar a passagem aérea, para tu conseguir viajar mais e tudo mais, acabou esse mercado. Vendendo mentoria para organizar a viagem, acabou esse mercado. Né? Tive que me reinventar.
daí eu comecei a falar mais de marketing, de vendas, num primeiro momento direcionado para quem já é, para os meus colegas, os que eram criadores de conteúdo de viagem e ainda não monetizavam o seu conteúdo, como eu já vinha fazendo, né? Então, como eu já tinha experiência, né, em persuasão e influência, eu digo que desde foi uma escola até advocacia, né, fazer uma audiência, saber que perguntas fazer para testemunha, né, para levar ela a falar o que a gente quer que ela diga, para ficar gravado em depoimentos e tudo mais, né? Tudo isso são técnicas de vendas, gatilhos mentais, né? E já tive a minha experiência como gestor comercial, em vendas e tudo mais, então eu peguei, já gostava muito de marketing, já estudava esse mercado digital, eu peguei esse meu conhecimento em marketing digital e vendas, comunicação e influência, e eu comecei a ensinar pessoas que eram criadores de conteúdo também. Então comecei a criar um conteúdo mais direcionado para isso daí, enquanto a gente não pode viajar. E acabou que hoje em dia eu já estou mais nessa pegada, né? A gente ainda não pode viajar. Se arrumar direitinho, dá para viajar sim, tá? Dá para viajar. Tem os hacks, né? Tem os hacks. Quem quiser aprender como entrar na Europa, agora me chama aí que tem tudo se dá um jeitinho, tem como fazer sim. O link dele vai estar aqui embaixo. Na descrição. Mas comecei a puxar mais para essa parte de marketing digital, né? Vendas e geração de renda online, né? Então eu dei uma modificada aí no meu conteúdo e puxei mais para isso que eu estava vivendo já, que era do nomadismo digital, né? A questão de tu trabalhar online e ter a liberdade para poder viajar, né? Ganhando dinheiro de qualquer lugar do mundo. Hoje tu já tem um curso sobre isso, sobre nomadismo, né? Tô lançando curso, eu tô fazendo hoje eu dou mentorias sobre isso. Mentorias, mas em breve vou estar lançando um novo curso aí sobre nomadismo. E tem história, tem experiência e sabe muito hack, né, cara? Tem uns bastidores que a gente não pode falar aí, né? Infelizmente, né? Segue o homem aí. Bom, cara, e agora os projetos futuros, né? Beleza, tem o curso, certo? Alguma próxima viagem, claro que a gente está no período de pandemia, a gente não sabe quando vai acabar, mas algum próximo projeto em relação à viagem, por exemplo, meter o pé na estrada e fazer algo diferente que você não fez, que sempre tem coisa para fazer. Sempre tem, o mundo é gigante, né, sempre tem. Tem algum projeto aí na cabeça que tá lá no fundo, que não sai? Não te deixa dormir? Cara, ainda é morar em Bali por um tempo. Ainda é morar em Bali. Morar no Sudeste Asiático por um tempo, trabalhando online e tendo aquele estilo de vida de bermuda de banho, chinelo de dedo e o notebook na... Nômade raiz. Total. Ainda é esse o planejamento. Então aí acredito que no próximo ano, em 2021, eu vou passar uns meses lá na Indonésia, né, curtindo a vida, trabalhando e vivendo por lá um pouco. Bom, legal, cara, legal. Cara, estamos chegando ao fim do podcast já. Foi um prazer enorme. Nem passou. Aposto que deu várias horas de bate-papo aqui. Tem que ver a edição depois, porque se tu não editar isso aqui vai virar 2 horas esse nosso bate-papo aqui. Tem bastante coisa ali pra editar. Mas, cara, até vou te falar que até a edição desse negócio vai ser bom, porque, cara, que papo incrível que a gente teve aqui. Acredito que acrescentou muito pra vocês que estão vendo esse vídeo. E salientando, né, o Emiliano aí tem cursos aí para vocês darem uma olhada, conhecerem mais sobre esse mundo, tanto de criação de conteúdo, né, marketing, como de viagens, que Exatamente. É o projeto hoje, praticamente o core, né, o core que você quer levar, né? Exato. Galera, me chamem lá no meu Instagram, só me mandar uma DM, eu respondo todo mundo, então me chama lá, confere meu conteúdo. Se tu gosta desses assuntos, se tu quer viajar, se tu quer ter experiência de fazer uma viagem longa, não precisa ser uma volta ao mundo, pode ser viagem curta também, qualquer dúvida que tu tiver, só me chamar que eu posso te ajudar. E também, se tu quiser entrar nesse mundo de como ganhar dinheiro online e ter liberdade para poder viajar,
manda uma DM que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Beleza. Cara, pra finalizar então, eu gostaria de fazer 3 perguntas, um FAQ rapidinho aqui. Manda bala. Os últimos hacks desse episódio. O que não levar para uma viagem de volta ao mundo que você levou e acabou se arrependendo, né? Que não levar... Porque às vezes o que não levar é uma pergunta uma pergunta contra-intuitiva, né? Porque todo mundo pensa, o que eu vou levar? Mas eu acho legal pensar no que eu não vou levar, né? Não leva o que for ser um peso e tu não for ter certeza de que tu vai usar. Por exemplo, tu não precisa levar um guarda-chuva. Eu quase levei um guarda-chuva pequenininho na minha mochila, mas não precisa levar um guarda-chuva. Se tu for levar roupas, cara, escolhe roupas de cores neutras, né? Que vão ser fáceis de combinar, né? Então, porque assim tu consegue levar poucas roupas e mesmo assim tu ter roupa para todos os tipos de ocasiões e tu combinar elas de qualquer forma, tá? Eu acho que esse seria assim, o que não levar. Não leva o que tu não for ter certeza de que tu vai precisar. Não leva aquela coisa, caso eu precise. Se tu pensou, vá que eu precise, não leva. O que não levar é uma dica para quem quer fazer uma viagem longa e tem aquele medo e ainda não destravou e o cara viu o podcast aqui e não tá convencido ainda. Uma dica para finalizar para esse cara amanhã te ligar e sair da zona de conforto. Muito obrigado, cara. Lhe agradecer nós por ter gravado esse podcast. Cara, eu acho que é o seguinte, o medo é um grande vilão nosso, né, que nos trava demais. E uma coisa que eu aprendi nessa minha história aí, nessas aventuras que eu vivi, eu até tatuei, tá ligado? Eu até tatuei aqui, ó. Nossa. Everything you have ever wanted is on the other side of fear. Tudo que você sempre quis está do outro lado do medo. E, cara, se tu deixar os teus medos te travarem, tu não vai viver aquilo que tu sempre quis. E, cara, é muito normal a gente sentir medo, a gente não pode fugir do medo, faz parte. A gente vai sentir medo toda vez que a gente for fazer alguma coisa pela primeira vez. É natural. Tu tem medo na primeira vez que foi andar de bicicleta? Pra pegar um patinete elétrico. Primeira vez que tu foi andar de patinete, tu teve medo. Primeira vez que tu foi falar em público, tu teve medo. Primeira vez que tu foi gravar um story pra postar no teu Instagram, tu não teve medo, Lucas? Tive. Os caras outros vão achar e tal. É isso. Então, cara, tudo que tu for fazer pela primeira vez, tu vai sentir medo. Então é totalmente normal isso. E tu não pode deixar com que a existência desse medo te impeça de fazer a tua viagem, de realizar os seus sonhos. Porque a parada só vai acontecer e tu só vai conquistar e encontrar aquilo que tu estava buscando do outro lado do medo. Depois que tu superou ele. Onde tá teus sonhos, né, Onde estão os teus sonhos? Tá lá. Cara, mais uma vez, obrigadão pela presença. Cara, muito obrigado pelo convite, Lucas. Eu fico muito, muito feliz. E, cara, uma coisa que eu sempre falo quando eu converso, quando a galera entrevista e tudo mais, outros podcasts que eu já participei também, em palestras que eu dou, é que quando a gente acaba falando muito sobre viagens, sobre lugares, sobre a minha viagem de volta ao mundo e tal, só que quando me perguntam assim, né, muitas vezes me perguntam qual foi a melhor coisa que já aconteceu pra ti, qual foi a melhor parte da tua viagem e tudo mais. Cara, a mensagem que eu queria deixar pra vocês aí é o seguinte: hoje em dia, todo mundo pode viver dos seus sonhos, tá? A principal coisa que eu tiro da minha viagem, o maior presente que a minha viagem de volta ao mundo me deu, foi o fato de eu ter começado a criar conteúdo online, a compartilhar minhas experiências, e isso pra mim foi muito transformador. E a mensagem que eu quero deixar pra ti é o seguinte: a partir do momento que tu começa a botar pra fora as coisas que tu gosta, a compartilhar com o mundo as coisas em que tu é bom, que tu te interessa,
que tu não precisa que ninguém te pague para tu fazer. Quando tu começa a mostrar isso para as outras pessoas, tá? E a internet nos dá essa possibilidade de fazer isso de forma muito fácil. Todo mundo tem no bolso a ferramenta para isso, né? Um canivete suíço para fazer isso, né? As portas se abrem e muita coisa acontece. Tu vai fazer um networking de pessoas que são interessadas no mesmo assunto que tu. Tu vai atrair pessoas que querem aprender contigo. Tu vai atrair oportunidades, portas vão se abrir. Então eu sou muito adepto disso, cara. E eu acredito que é o presente, vai ser mais claro ainda no futuro e nos próximos anos, que todo mundo pode viver da sua paixão. E criar conteúdo online abre essa porta, tá? Tu chega e tu vem com o pé na porta, tu escancara essa possibilidade que existe no mundo aí, porque hoje em dia com a internet não tem fronteiras e a gente consegue se conectar com qualquer pessoa do mundo. Então, cara, se tu gosta de uma parada que tu acha que ninguém mais no mundo gosta, sei lá, tu gosta de reciclagem de papel para fazer quadros, eu sei lá, tá ligado? Qualquer coisa. Sim, se tu começa a criar conteúdo sobre isso, a falar sobre isso daí, tu vai atrair outras pessoas que gostam daquele mesmo assunto. Pode ser alguém que mora no Egito e faz isso, alguém que mora em outro canto do mundo, mora lá no Japão, né? Tu vai encontrar brasileiros que gostam disso, e isso daí vai aproximar interesses, e quando vê, vira um mercado. Quando vê, tu tá ganhando dinheiro com as coisas que tu gosta, porque tu tá dentro de um meio, né, de pessoas que se interessam. E a partir do momento que tu tem a atenção das pessoas, tu tem uma possibilidade de ganhar dinheiro, né, com isso. Porque a atenção, onde as pessoas direcionam a sua atenção, é para onde flui o dinheiro. Então, se tu conseguir atrair a atenção para ti, tu vai conseguir também fazer com que o dinheiro flua pro teu bolso, né? Legal. E como fazer isso? Falando sobre as coisas que tu gosta. Porque tu só vai ter propriedade para falar sobre uma coisa que tu realmente entende e gosta. E daí tu vai, ao natural, conseguir viver da tua paixão. Eu queria deixar essa mensagem aí pra vocês, que eu acho importante, faz todo sentido pra mim e espero que faça também pra vocês que estão ouvindo aí. É isso aí, galera. Pegou o hack? Então é isso aí, galera. Nós vamos ficando por aqui com o episódio de hoje. Emiliano, mais uma vez, cara, muito obrigado. Agora nós vamos bater um papo aqui. Ele vai me dar uns hacks de como viajar. Tô planejando a minha viagem também, tá? E se você quer saber mais sobre os conteúdos desse podcast, é só ir no Spotify lá, pega o hack, Lucas Pedro, meu nome, e tamo junto. Só o começo. Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LA BB who